meus amigos, a uma pequena reflexão sobre as histórias de esperança. Eu acho que este ponto, porque eu tinha aqui isto marcado, mas acho que esta história terá a ver com muitos de vocês. E chama-se O que estava perdido foi achado. Vamos ler Lucas 15, do capítulo 11 ao 24. E diz assim: E disse um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este era o meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos ver o que é que isto quer dizer. No versículo 11 e 12, que é quando aquele homem tinha dois filhos e aquele filho novo quis a herança, diz, numa visão quase profética, Jesus conta a história, não tão rara nos tempos que correm, de um jovem que deixou de reconhecer as suas obrigações para com o pai. Podemos depreender nas palavras de Jesus a imagem de um filho farto das restrições da casa paterna e em busca de uma outra liberdade, uma liberdade sem regras. Destruiu a imagem do próprio pai no seu coração e exige-lhe a herança para poder usufruir de prazeres superficiais e efêmeros. Estava iludido com a ideia de que o passado já passou, o futuro nunca chegará. Vive o agora, tão em voga em pleno século XXI. Vamos parar aqui para fazermos um bocadinho. O que é que nós fazemos exatamente com Jesus todos os dias? Nós não queremos estar ao pé de Jesus, mas depois há uma certa chatice, eu já quero sair, isto não tem jeito nenhum, os outros lá fora têm tudo, eu não tenho nada aqui. Não é o que fazemos com Jesus? Nos versículos 13 e 16, foi quando ele gastou tudo o que tinha e depois foi cuidar de porcos e até vontade de comer bolotas ele tinha. Não importa a quantidade de riqueza acumulada, quem vive em função do uso imoral do dinheiro um dia acordará na miséria. O jovem da história, talvez, sob um incitamento de amigos interesseiros, viveu enquanto pôde de acordo com os ditames do seu coração e afundou-se mais e mais no pecado. Os seus olhos começaram a abrir-se quando percebe que gastou tudo quanto herdou do seu gentil e agora longínquo pai. A tragédia levou-o ao ponto de cuidar dos porcos animais que o Deus em quem cria tinha declarado imundos. A sua condição era de irreparável opróbrio. A busca inútil por algo mais tinha-o conduzido não apenas para longe do seu pai, mas mais ainda à escravidão de uma terra desolada e atingida pela fome,
onde até os porcos tinham mais do que ele. Exatamente. Os porcos tinham uma casinha e tinham bolotas para comer. E ele nem isso tinha. Não tinha casa, não tinha comer. E foi por isso, se calhar, que ele pensou que seria muito melhor cair em si, que é o que diz aqui, do versículo 20 ao 24. Ele pensou e disse: meu pai sempre me deu tudo, eu estraguei tudo, deu-me a herança e eu gastei tudo, sempre tratou muito bem os empregados, porque é que eu não vou para a casa do meu pai? E assim foi. A sua experiência criada por Jesus representa mais do que uma simples história. É uma metáfora do amor de Deus que nunca desiste de um pecador. Buscando-o amorosamente, o Espírito Santo procura convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o filho pródigo, na sua miséria, voltou a si, a ilusão do pecado foi vencida. Nunca tinha merecido as dádivas recebidas ao longo da sua vida, mas agora está consciente da sua total indignidade. Não se desculpou, não colocou culpa no mundo inteiro. Viu que o sofrimento que enfrentava era a consequência da sua própria loucura. Restava-lhe agora uma coisa apenas: a confiança na bondade do seu pai. Nem que não fosse para ser tratado como um trabalhador. Engoliu o orgulho, levantou-se e partiu de volta. O orgulho é uma coisa que nós realmente temos muito com Deus e Deus não merece. Quando nós achamos que, porquê? Eu quero seguir a minha vida e eu porque é que tenho que estar aqui numa religião dos nãos, ou porque eu não posso fazer o mesmo que os meus amigos. Mas Deus acolhe-nos misericordiamente, com uma bondade extrema, com um amor que nós não compreendemos. Talvez consigamos compreender pelo amor aos nossos filhos, mas não é a mesma coisa. Deus é infalível, é infinito em tudo o que Ele sente por nós. Por isso, e por último, Deus quer o melhor para cada um de nós. E o fim deste capítulo diz-nos que o Pai o abraçou, que o vestiu bem, que dançou, que cantou, que mandou fazer o seu bezerro, o seu melhor bezerro para aquele filho que afinal lhe tinha deixado, mas que tinha voltado. E diz: alegremo-nos porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. A história parece indicar que aquele pai extremoso nunca deixou de o buscar e desejar o seu regresso. Ao longe, distingue já o seu filho, movendo-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço num abraço terno e amoroso. Não importa a miséria. Ele voltou. As palavras de reconhecimento da sua indignidade são interrompidas pela plena restauração à sua condição de filho. Em vez dos trapos, recebe as melhores roupas que o restauram e escondem a sua nudez. Em vez de pés descalços de escravo, sandálias de homem livre e um anel colocado no seu dedo, sublime símbolo de autoridade. Aquele pai, outrora visto por ele como infalível e austro, é justo agora como cheio de compaixão. Assim somos nós tantas vezes diante do nosso Deus e Pai eterno. Iludidos pelos prazeres do pecado, vemos Deus como um limitador da felicidade humana e tirano e inflexível para depois, sufocados pelas cadeias do mal e da miséria, reconhecermos humildemente que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém por isto. Amém porque temos um Pai muito bondoso, um Pai que se compadece dos fracos filhos que tem, que quer cada filhinho seu ao seu lado e que por mais que nós nos afastemos, mas que vamos a Ele pedindo perdão, Ele aceita-nos tal e qual nós somos. Por isso mesmo temos que agradecer todos os dias pelo Pai Celestial que nós temos. Espero que fiquem bem, tenham uma boa noite. Amém.